que os cristãos, ou o cristianismo e o judaísmo, tendo a sua mesma base de fé, têm interpretações diferentes a respeito de quem é Deus, né? Aí ele cita a questão do unicismo, cita a questão da trindade, do unitarismo, do monoteísmo absoluto. Bem, quando nós investigamos um pouco a respeito do fundamento de fé judaica, do judaísmo, o judaísmo compreende que Deus é um só. E esse Deus não é composto de outras pessoas, de outros seres, certo? Ele é um no seu sentido absoluto. Essa compreensão está fundamentada naquilo que o pessoal chama de Antigo Testamento, como também na sua tradição dos sábios, certo? O principal fundamento da religião judaica é a Torá. Já o cristianismo tem como fundamento de fé o Novo Testamento, como também o Antigo Testamento. Compreende-se pelos teólogos do cristianismo que o Antigo Testamento tem que ser interpretado à luz do Novo Testamento. O cristianismo tem também sua interpretação já que foi feita, né, nos 4 primeiros concílios do cristianismo, da história do cristianismo. Ali foi fundamentado as principais crenças e dogmas e doutrinas do cristianismo, certo? Então, está fundamentado ali, principalmente com relação a respeito de quem é Deus. Em toda a história judaica, o judaísmo bíblico sempre foi ensinado que Deus é um no seu sentido absoluto. O povo judeu, eles fazem essa reza 3 vezes ao dia, declarando que o Criador é um, que é o famoso Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Então, uma das razões pelo qual o judaísmo faz essa reza, faz essas práticas, é para que o judeu compreenda que o Eterno é um no seu sentido absoluto. Por outro lado, o cristianismo criou uma reza, né, que é conhecida também, né, que é uma declaração que vocês conhecem como o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para inculcar na mente dos seus fiéis que o Criador, ele é 3. Então o judaísmo defende a unicidade absoluta do Criador. Então o judaísmo compreende que o Messias é um enviado, é um mensageiro, não é Deus, não é o próprio Criador. Nunca houve na mente ou dentro da tradição judaica, que eu saiba, que o próprio Criador ia se tornar carne, ia se tornar um ser humano, né, cumprindo o papel do Mashiach, cumprindo o papel do Messias, como assim interpreta o cristianismo. Então, por que existe essa divergência aí sobre Deus, né? Quem é Deus? Então, quem cria essa discussão, se Deus é 1, 2 ou 3, isso vai acontecer com o cristianismo, com o surgimento do cristianismo. Até os dias da vinda do Yeshua, do Mashiach Yeshua e seus discípulos, não tinha assim esse entendimento, essa discussão que Deus é um ser composto de pessoas, de seres. Eles entendiam no sentido absoluto que o Criador é um no seu sentido absoluto. Por isso sempre fizeram a reza do Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad,
declarando a unicidade absoluta do Eterno. E Yeshua, o Mashiach, vai estar confirmando essa fé, dizendo que o Eterno é um, no seu sentido absoluto. Compreende? Como os apóstolos também fizeram a diferença, mostrando que Yeshua é um enviado, não é o próprio Eterno. Porém, o cristianismo entrou nessa discussão sobre Yeshua, sobre o Mashiach, sobre Jesus. E na leitura de alguns textos do Novo Testamento, né, na dificuldade que eles tiveram de entender alguns textos do Novo Testamento, então começa a nascer então essa discussão, essa ideia, se Yeshua é o próprio Eterno, né? Se Yeshua é uma manifestação do próprio Eterno, como se advoga o unicismo. E a Trindade, por outro lado, vai defender a ideia que Yeshua não é o próprio Pai, mas é uma pessoa que faz parte desse Deus. Então, é uma questão que, dentro do contexto histórico, a gente percebe que parece que os patronos desse entendimento, sendo influenciado também pelo politeísmo que era vivo naquela época dentro do mundo grego, e você vai perceber que a maioria dos patrísticos, eles vêm de uma mentalidade, de uma filosofia de religiões gregas politeístas, né? E os romanos também eram politeístas. Então eles vêm para o meio do cristianismo e deixam-se influenciar ao interpretar textos bíblicos com essa filosofia, com esse tipo de pensamento, e vai englobar, vai impor, né? Vai impor e obrigar que as pessoas viessem entender e defender que Deus é triuno, que Deus é três pessoas. Isso foi imposto de forma obrigatória pelo cristianismo, pelos pais do cristianismo, certo? Isso foi imposto, as pessoas foram obrigadas a acreditar na Trindade. Quem não acreditasse, quem não defendesse essa fé, então essa pessoa ela era perseguida, poderia ser presa e etc. Então, meus queridos e amados irmãos, isso ficou definido, e a partir daí, quando vem a reforma, isso já estava bem impregnado. A maioria dos reformadores vai aderir a essa compreensão que foi colocada lá atrás, e atualmente segue da mesma forma. Então a gente percebe que o fundamento da fé judaica não é o mesmo fundamento da fé cristã. Uma coisa é o cristianismo, outra coisa é o judaísmo. Então o judaísmo, ele interpreta a pessoa do Eterno baseado naquilo que o pessoal chama Antigo Testamento, que eles chamam de Taná. Já o cristianismo vai, como se diz assim, defender a respeito sobre quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, a partir da tradição cristã, né? E é isso aí. Então, espero ter respondido a pergunta do Ronaldo Lima. Se não ficou bem claro, o colega pode perguntar novamente, que a gente vai procurar estar respondendo. Um abraço. Lembre aí, pessoal, vendo o nosso canal, se inscreva, assista nossos vídeos lá e deixa seu like. Deus abençoe e um abraço.